Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9, versos 26 e 27. Atos 9, versos 26 e 27. Esse capítulo do livro de Atos é conhecidíssimo, porque quando fala no capítulo 9, a gente já se remete a Paulo. Já lembramos logo do encontro de Paulo com o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós vamos falar de Paulo sim, mas o foco não é somente esse encontro. Vamos estar falando sobre esse homem chamado Barnabé. Glória a Deus, todos acharam? Amém. Vamos ler a palavra do Eterno, que diz assim: E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então, Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor. E este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Aqui nós vamos ver Saulo pós-encontro com Jesus Cristo. Agora nós estamos vendo outra pessoa. Aqui não é mais aquele homem que todos conheciam que perseguia. Agora é o homem que está sendo preparado para ser perseguido. Mas diante dessa situação de Saulo, levanta-se um homem, Barnabé. E o que eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus hoje é que venha nos transformar em Barnabés. Amém? Vamos estar orando. Pai querido, Pai amado, mais uma vez levantamos nossas vozes a Ti, Senhor, porque viemos aqui para prestar culto a Ti. Queremos ansiosamente, famintos, ouvir a Tua voz. Pai, esclarece o que não conseguimos entender por nós mesmos, Senhor. Pai, nos esclarece o que o Senhor quer falar nesta noite. Nos prepara para o que está por vir, Senhor, porque o Senhor é um Deus, Pai, que antes de fazer qualquer coisa, o Senhor avisa, Pai. O Senhor mostra. Por isso, em nome de Jesus, Pai, estaremos aqui, Pai, ouvindo de Ti. Por isso, não deixa que nossos pensamentos, nossos desejos, nossas vontades venham nos afastar do que o Teu Espírito quer falar nesta noite, Pai. Ministra nos nossos corações. Tira de nós todo espírito de culpa. Tira de nós todo espírito confuso. Tudo que nos rodeou durante o dia, Pai, espere de nós neste momento para que venhamos entender o que o Teu Espírito diz às igrejas, Senhor. Porque estamos aqui hoje como igreja, Pai. Estaremos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, prestando atenção no que o Senhor está falando. Mas não queremos apenas ouvir, queremos mastigar, ruminar o que o Senhor está falando conosco, Pai. E queremos mais ainda, queremos aprender a praticar, Pai. Por isso, em nome de Jesus, te pedimos, Pai. Testifica em nós, que é o Teu Espírito falando conosco. Inunda este lugar até o término desta ministração, Senhor, que venhamos estar curados, sarados de nós mesmos, para que possamos ouvir o que o Senhor quer falar conosco. Já te agradecemos, Senhor, pelos Teus feitos. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, amém? Glória a Deus. Atos 9, verso 26. Vai falar de Saulo. Saulo, que todo mundo conhece como Paulo. Algumas informações errôneas diz que agora Saulo se transformou em Paulo e a gente já aprendeu que não é isso. Em cada local, a pronúncia do nome dele era de uma forma. E aí vai falar que esse homem agora ele chega a Jerusalém. Jerusalém é o local onde tudo acontece. Ele chega ali procurando se ajuntar com os outros discípulos. Mas a Bíblia vai dizer que todos temiam. Não criam que agora aquele homem que perseguia, aquele homem que matava, aquele homem que queria de qualquer forma destruir os nazarenos, agora aquele homem tinha se transformado. Os discípulos não creram nisso. Muitos temiam, muitos ouviam
histórias e mais histórias de Saulo a respeito deste homem. Mas em meio a toda a fama que esse homem carregava, tinha um homem, que a Bíblia vai dizer que era Barnabé. A Bíblia diz que ele tomou consigo Saulo, e o apresentou aos discípulos agora de outra forma. Mas para a gente entender isso aqui, temos que voltar alguns capítulos para poder entender por que ninguém queria se aproximar desse homem. Quando nós olhamos para o livro de Atos, se você for falar sobre Atos, vai falar sim, Pentecostes, sim, as viagens missionárias, mas quando a gente começa a entender a Bíblia, a gente vai ver que tem muito mais do que isso. No capítulo 6 vai começar a instituição dos diáconos. Começa-se a levantar a necessidade de levantar obreiros que tivessem seus trabalhos divididos, porque já estava começando a aparentar uma certa confusão. Se formos para capítulos anteriores, vamos ver que a igreja, ela começou a crescer em comunhão. Nós vamos ver que a igreja começou a se expandir de uma forma linda, onde cada um abria mão do que era seu para agora não aprender a falar isso é meu, isso é teu. Não, agora isso é nosso. No capítulo 4, verso 35, vai dizer que cada um repartiu o que tinha, segundo a necessidade de cada um. Se chegava alguém precisando de pão, o outro lhe dava pão. Se chegava alguém precisando de roupa, o outro lhe dava roupa. E assim sucessivamente a igreja foi crescendo. A igreja foi prosperando. Os do caminho agora estavam crescendo. E a Bíblia vai dizer que então um certo homem chamado José, agora ele teve o seu nome mudado pelos próprios apóstolos. Aqueles que estavam ao seu redor, aqueles que o observavam, já não o via mais como José. E olha que interessante, colocaram o seu nome de Barnabé, que a Bíblia vai dizer que traduzido é filho da consolação, ou aquele que ajuda, ou aquele que motiva. Agora, José, ele tem um apelido. Mas esse apelido vem da onde? Vem dos feitos de José. José, ele ganhou esse apelido, vamos dizer assim, de Barnabé, porque ele foi conhecido como tal. Quer ver um exemplo melhor para a gente poder entender? Quando você olha para alguém, você olha para um homem de Deus, você vê ele ativo na obra, ele pode ser obreiro na casa do Senhor. Mas ele faz tanta coisa, você vê tanto Espírito Santo sobre ele, que você começa a o intitular. Mesmo antes dele ser apresentado para os homens, você o começa a intitular de pastor. Você olha para ele, e lá vê o pastor. Ele não foi ordenado a pastor. Mas, devido às obras que Deus faz na vida desse homem, agora você o chama de pastor. Nós podemos entender que já é a testificação do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Você olha para aquela pessoa e você já diz, nem conhece bem, de repente nem tem tanta intimidade, mas está vendo a vida daquela pessoa e é aquela pessoa nem obreiro, nem ordenado a obreiro, nem chamado para ser obreiro foi ainda. Mas você já está, vai ser uma ótima diaconisa na casa do Senhor. Já ouviu isso? Esse aqui vai ser um ótimo cantor, um ótimo adorador na casa do Senhor. Ele ainda não é, mas pelo que ele vive, quem está ao seu redor olha e já o apelida daquilo ali. Foi o que aconteceu com esse homem aqui. O nome dele era José, mas ele não foi conhecido na Bíblia como José. Quando você vai procurar a vida dele, ele é conhecido como Barnabé. Ou seja, aquilo que ele fazia o transformou. E aí o Espírito Santo já foi falando comigo nesse momento. Do que te chamam quando você anda na rua? Do que te chamam quando você entra na igreja, quando você entra no trabalho? Ou melhor, do que te chamam quando você entra dentro de casa? Qual é o seu apelido quando você está dentro de casa? Se alguém chegar no seu trabalho e não lembrar o seu nome, mas te chamar pelo que você é, do que vão te chamar? Vão mencionar o que para poder te identificar? Se chegar alguém aqui e não sabe que por misericórdia de Deus, Deus me colocou como pastor, ela vai chegar aqui, ela vai me identificar como lá fora, se ela não lembrar meu nome? O Espírito Santo começou a esclarecer isso dentro de mim. Como você tem se apresentado lá fora? Você se colocar num cargo, se apresentar como tal é uma coisa.
Mas as pessoas olharem para você e ver o Espírito Santo de Deus na sua vida é outra coisa. Será que hoje nós podemos ser conhecidos como os servos do Deus Altíssimo? Será que se Deus olhar para nós agora e um homem comum, ímpio, olhar para mim, para você, ele vai ver o que em mim e ele vai ver o que em você para poder nos identificar? Se existe, acredito que não, apelido celestial, qual seria o meu e o seu? Como aconteceu com José. Ele não é mais José, agora ele é Barnabé. E a Bíblia continua contando o que aconteceu. Naqueles dias foram crescendo os números de discípulos, foram crescendo, porque todos olhavam e via algo diferente acontecendo. Começaram a ver que realmente aqueles homens ali, eles professavam uma fé genuína. Tudo que aqueles homens falavam tinha credibilidade. E o número foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Eles tiveram que impor as mãos para levantar novos apóstolos, porque um tinha saído. Eles tiveram que chamar novos discípulos. E chega um dado momento que levanta o primeiro mártir. O primeiro que vai sofrer pela obra. Deixa Jesus. Eu estou falando dos homens que estavam aqui. Que é Estevão. A Bíblia vai dizer que esse homem era cheio de poder, era cheio de fé, ele fazia prodígios, ele fazia grandes sinais, ele fazia maravilhas. E pelo que ele fazia, ele foi levado preso. Pelo que ele fazia, ele foi levado para a sinagoga. É interessante que a sinagoga era chamada de a sinagoga dos libertos. Se a sinagoga dos libertos, entende-se que ali só tinha pessoa liberta, só tinha pessoa livre. Nem sempre o nome que é dado é aquilo que professa. Estamos falando aqui que nome que nós estamos representando. Barnabé. Será que nós somos como Barnabé? Conhecidos como Barnabé verdadeiramente? Esse homem agora ele é levado e a Bíblia vai dizer que ele, tomado de sabedoria vindo do Espírito, ele começa a falar, ele começa a contar toda a Torá. Porque judeu que é judeu conhecia a Torá de frente para trás, de trás para frente. E ele começa ali a contar. E vai dizer que todos que olhavam para ele, no verso 10, não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito que falava através de Estevão. Esse homem agora ele estava ali, ele começa falando de Abraão, ele conta detalhes de Abraão. E ele vem falando, depois ele começa a falar de Isaac, ele fala de Jacó. Ele fala dos filhos de Jacó, ele fala de José. Ele conta coisas distintas do que José passou. Ele vem contando com uma sabedoria, com uma propriedade. Se você ler todo o capítulo, você não consegue deixar de ler o versículo seguinte, porque é muito interessante o que ele vai falando. E ele vai contando tudo o que os patriarcas passaram. Ele vai contando, agora ele fala de Moisés, ele começa a entrar naquilo que aqueles homens entendiam, que era lei. Ele fala, ele vem esclarecendo quem foi Moisés, o que Moisés representa. Ele vem contando o que o povo de Deus passou. Ele menciona Josué, ele menciona o que Arão fez. E todos impactados com o que Estevão está fazendo, o que ele está falando. E a Bíblia vai dizer que no verso 48 está dizendo, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta, ele começa a pronunciar o que está no livro dos Salmos, ele começa a pronunciar o que os profetas disseram, ele começa a mostrar que ele é conhecedor da palavra. Mas não só ele, mas o Espírito que habita nele, que é a própria palavra. E isso me chamou a atenção porque se alguém parar ao seu lado hoje, ainda hoje, quando terminar esse culto, parar ao seu lado, identificar que você é cristão, que você serve ao Deus Altíssimo, e te pedir um pequeno esboço, um pequeno resumo da palavra do Eterno, te pedir para explicar o que aconteceu na Bíblia, quem foram os patriarcas, quem foi José, te pedir para explicar sobre peculiaridade sobre a vida de Moisés, será que nós somos realmente capazes, conhecedores de falar isso? Será que se alguém chegar para nós, veja só a reflexão que o Espírito me fez ter e que eu pedi a ele que passasse para a igreja.
Será que realmente, se alguém parar perto de nós e falar, tá bom, me explica isso aí, eu preciso saber o que está aí. Será que nós vamos ter o ímpeto, ter a vontade, o desejo? Será que o Espírito vai estar em nós de tal forma que nós vamos poder fazer como esses homens fizeram? E ele começa a pronunciar e falar. Daqui a pouco ele fala da dura cerviz de homens que não quiseram ouvir. Ele menciona entre linhas o livro de Juízes. Ele fala, ele pronuncia com uma autoridade, querido, que poucos tinham. E o sinédrio calado, ouvindo o que esse homem estava falando. E chega uma certa feita que esse homem está tão cheio do Espírito Santo, tão cheio, que ele olha, ele fixa os seus olhos nos céus e ele vê a glória de Deus. E ele diz que ele vê Jesus que estava à direita de Deus Pai. Será que no momento da nossa aflição a gente consegue ver Jesus? Eu não estou falando com olhos físicos, não, porque isso é para poucos. Eu estou falando com um olhar espiritual. De quando algo ruim acontece, nós conseguimos olhar para o céu, fixar os nossos olhos e ver Jesus Cristo, mesmo quando tudo diz que não. Cantamos aqui quando tudo diz que não. Sua voz me encoraja a prosseguir. Será realmente que nós estamos ouvindo a voz de Deus para prosseguir? Será que qualquer coisa nos para? Será que qualquer coisa nos impede de continuar com o compromisso que Deus deu para nós? Será que qualquer dor de cabeça me impede de estar na casa do Senhor? Qualquer aborrecimento, qualquer palavra que entrou e que me machucou vai me impedir de estar na casa do Senhor? Não impediu esse homem. Pelo contrário. Imagina só esse homem num lugar onde todos que estavam olhando para ele desejavam que ele estivesse calado, mas ele ali falando pelo Espírito. Será que somos capazes de falar algo para alguém pelo Espírito Santo de Deus? Realmente, vamos refletir sobre isso agora. Não é para você falar, é para você entender que quando as coisas estão complicadas, onde está Jesus Cristo na sua vida? No céu, na direita, na esquerda, embaixo, longe, saiu da cruz, nunca esteve na cruz. Onde está Jesus Cristo nesse momento? Na hora que Estevão estava ali, já prestes a ser morto, ele conseguiu ver Jesus Cristo. No momento em que você está prestes a perder algo, você consegue ver Jesus Cristo e mais, agradecer por perder? Agradecer por não estar mais fazendo aquilo que você gostaria de estar fazendo? E Estevão, ele diz algo. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, tamparam os ouvidos e se arremeteram unânimes contra ele. Era muita gente. Era muita gente contra um só. Você já se sentiu assim? Todo mundo contra você? Em casa está todo mundo contra mim, na igreja está todo mundo contra mim, no trabalho está todo mundo contra mim. Sabe o que eu aprendi lendo essa passagem aqui? Que quando todos estão contra mim, Jesus continua comigo. Todos podem me rejeitar, todos podem querer me matar, mas Jesus, o Filho de Deus, continua comigo. Já é motivo para eu agradecer ao Senhor. Tudo me diz não, todos estão me dizendo não, está tudo saindo ao contrário do que eu queria. Não está do jeito que eu queria, mas Jesus Cristo continua comigo. Todos tamparam seus ouvidos, imagina o alvoroço que foi. Agora vai entrar um personagem que não tinha aparecido ainda. Verso 58. Expulsando-o da cidade, pegaram esse homem e o expulsaram. Capítulo 7, verso 58. E o apedrejavam. E as testemunhas, as pessoas que estavam ali, pegaram as suas vestes e depositaram aos pés de quem? De um jovem chamado Saulo. Estamos chegando agora em Barnabé. Saulo era um judeu. Sabe aquele judeu roxo? Aquele judeu que sabe tudo e mais um pouco. A Bíblia vai dizer que ele cresceu aos pés de Gamaliel. Gamaliel era o sumo do sumo.
mas era aquele que todo mundo conhecia. Estar perto daquele homem era uma grande coisa. Paulo era esperto, porque Paulo aprendeu que quando tem alguém próximo a você, que sabe mais do que você, ou que tem mais experiência que você, não se afasta dele não fica com inveja dele não. Pelo contrário, se aproxima para sugar o que ele tem. Não no sentido de inveja, para eu ser melhor que ele, mas para você aprender tanto quanto ele. E Paulo está ali, ó. E Saulo está ali, ó, aprendendo tudo desse homem. Tanto que Saulo, se você for entender a crença de Saulo, ele não estava tão errado, não. Foi o Deus que foi apresentado a ele. Como é que agora vem um homem dizendo que o Messias, como é que agora vem um homem que eu nem sei de onde vai dizer que o meu Messias é um carpinteiro, um pobre que ninguém conhece? Que tem quantos anos de ministério? Paulo, ele cresceu aos pés de Gamaliel, ele aprendeu. E esse aí, quantos anos ele tem de ministério? 3? Só 3 anos? E está dizendo que é o Messias? Esse aí, quem conhece? Você conhece ele? Quem é esse aí para dizer que é o Filho de Deus? Isso é uma afronta. Pelos conhecimentos de Saulo, não tem como. Querido, se você observar o comportamento de Saulo, se fosse eu e você, teríamos o mesmo. Porque às vezes aprendemos algo, mas nem procuramos saber se é aquilo ou se não é. Eu aprendi e pronto, e acabou. O que foi dito para mim é aquilo e acabou. Queridos, pode ser quem for. Ministrou algo daqui, não testificou no seu coração? Busca do Espírito Santo de Deus para que ele venha testificar e falar contigo. Não adianta eu falar para você, eis que te digo, e a gente já aprendeu isso. E você achar que aquilo veio normal. Se não for do Espírito Santo de Deus, não acontece, não testifica. Fica algo insosso. E a Bíblia vai dizer que esse homem ele foi apedrejado. E ele teve um comportamento parecido com o de Jesus. Olha aí comigo no verso 60. Pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Será que nós somos capazes, e eu estou aprendendo isso com o Espírito Santo de Deus, capazes de pedir a Deus que tire o pecado do outro que te machucou, que te apedrejou? Eu tenho procurado aprender e eu vou dizer, isso é difícil. Se não tiver Deus, é difícil. Porque nós aprendemos perdão, nós pregamos perdão, mas quando acontece conosco, algo mexe e mexe. Quando às vezes mencionamos algo aqui que você não viveu, se prepara, que vai viver depois. Nada de Deus é em vão. Nada que fazemos aqui, nenhum louvor que cantamos é em vão, nenhuma palavra que pregamos é em vão, nada que fazemos para o outro é em vão. Quando nós estamos fazendo para Deus e por Deus, algo tem que acontecer. Nem que seja ser apedrejado, mas algo tem que acontecer. Eu não entendo uma pessoa que diz que se converteu há 5, 2, 10, 20 anos e na vida dela, na vida dele, nada mudou. Alguma coisa tem que acontecer. Ou para melhor ou para pior. Pior aos nossos olhos, né? E o que eu tinha, eu não tenho mais. Ou agora que eu estou com Jesus, agora eu não tenho, agora é que eu tinha que ter. Mas agora você tem a maior das riquezas, que é o Espírito Santo de Deus. Então o resto é o resto. Mas alguma coisa tem que acontecer. Não tem, queridos, como nós entendermos isso. Eu sou convertido, eu sou cristão, mas nada aconteceu. Nada, nada. Eu continuo com a mesma vida que eu tinha antes. Não tem como. Alguma coisa tem que acontecer. Eu tive a noção uma vez de que eu era tão ruim, tão ruim, tão ruim, quando a minha irmã aceitou Jesus. Porque eu comecei a igreja primeiro escondido. Não queria que a minha família soubesse, então eu saía e não avisava onde que ia. Cada hora eu dava uma desculpa. Mas o meu comportamento começou a mudar. E a minha irmã, que na época tinha 12 anos, começou a observar isso. Dentro de casa eu comecei a mudar. E aí teve um dia que eu falei que estava indo à igreja. Ouvi muito. Mas falei, estou indo à igreja, deixa, eu estou me sentindo bem lá. Sabe aquele negócio de eu quero estar limpo? Estou me sentindo bem lá, deixa eu ir. E fiquei indo.
E teve um dia que eu me arrumando, a minha irmã veio e falou assim, posso te pedir um favor? Eu falei, pode, porque se fosse antes, eu daria logo um grito, não, sai daqui! Eu falei, pode. Posso ir na igreja com você? Eu me assustei, porque ela não tinha mencionado nada. Minha irmã tinha 12 anos na época. E eu falei, pode. Se arruma e vamos. Não me atrasa não, porque eu estou saindo agora. Não, se arrumou e fomos. Chegamos lá na igreja, ela olhando tudo, observando tudo. Também não me falou nada. Ela começou a fazer amizade. E um dia ela aceitou Jesus e aí íamos nós duas. Passamos por inúmeras situações antes de ir. Mas isso é para outro momento. Mas um dia, uma amiga nossa falou assim, eu senti de Deus de chamar a sua irmã para pregar na consagração. Eu falei, não, mas a minha irmã é uma criança. Não, eu estou só te comunicando, porque Deus falou comigo, eu tenho certeza que vai testificar no coração dela. E ela já tinha guardado uma palavra, ela já tinha feito uma pregação em casa e não tinha contado para ninguém. E chamou e ela foi. E eu sentada lá atrás e ela começou a falar, ela falou sobre Sansão. Teve algumas coisas que ela foi viver depois do que ela pregou. Quando eu digo que essa palavra é viva, ela é viva. Se você não viveu, você vai viver. Ou antes, ou você já viveu, ou você vai viver o que você menciona. E aí, para não ficar presa nesse testemunho, para a gente chegar aqui no ponto, na mensagem ela disse o porquê que ela estava ali. Porque ela falou que eu era tão ruim, eu era tão inconveniente, eu era tão desagradável, que ela começou a ver mudança em mim, então ela falou, esse lugar ou esse Deus deve ser bom, porque minha irmã mudou. Eu comecei a chorar, e eu agradeci a Deus, porque nem eu sabia que eu era tão detestável dentro da minha casa por uma criança. O que você está falando com isso? Queridos, às vezes, se nada mudar na minha vida e na sua vida, não queira que mude ao redor, não vai mudar. Se você não mudar seu comportamento, o outro não vai mudar. Não adianta, não depende do outro. Mas Deus não faz nada com ela, Deus não faz nada com ele, porque não é para fazer com ele, não é para fazer com ela, é para fazer comigo e contigo. Quem é que foi chamado? Fomos nós, então receba também o bom e o ruim de Deus. E eu fiquei impactada com isso. Eu falei, meu Deus do céu, olha o que o Senhor fez com uma criança. Alcançou uma pessoa. E através da vida da minha irmã, vários jovens foram àquele local que hoje estão em igrejas. Através de um comportamento, alguma coisa tem que mudar. Se não mudou, começa a rever os seus conceitos. Será que eu estou fazendo a vontade de Deus verdadeiramente ou não? E aqui esse homem disse, não imputa-lhe os pecados. O que Jesus disse em Lucas 23. Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Mas é tão difícil. Mas com Deus se torna mais fácil. E continua a história, e Saulo continua assolando a igreja, só que agora pior ainda. Ele entra nas casas, ele arrasta homens, ele arrasta mulher, ele não quer saber, ele joga todo mundo na prisão. Vai ficar professando essa fé? Não quer saber se é homem, se é mulher. A Bíblia diz, querido, que ele sai arrastando todo mundo. Daí você já pode imaginar o que era se arrastar. Acredito eu que não era, oi, tem uma petição aqui, você pode me acompanhar, por favor? Acredito que não era isso. E ele vai levando até que ele pede cartas. Agora eu quero avançar mais, eu não quero só isso aqui, eu quero chegar lá, eu quero buscar quem está escondido lá atrás. E às vezes acontece comigo e contigo. Está acontecendo tudo de ruim ali na frente, você está escondido aqui atrás. Orando para que não chegue a sua vez. Mas olha, uma hora chega. E esse homem pega agora cartas e agora ele quer passar para outro lado. Ele quer alcançar outro patamar. Agora esse homem está num caminho chamado caminho para Damasco. E a Bíblia vai dizer que chegando próximo, chegando perto, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Agora, Saulo está tendo uma experiência que livro nenhum vai poder mostrar para ele. A Torá não ia poder explicar isso aí.
Não ia podermos falar para ele, vai ser assim, assim ou assim. Porque acredite, querido, a experiência que Deus tem para a minha vida não é a mesma que Ele tem para a sua vida. Então não queira ser ou ter a experiência que o outro tem. Um foi levantado para louvar, o outro para pregar e o outro para limpar. Mas tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. Você não é menor ou maior do que alguém pela posição que Deus te colocou. Mas o seu coração é que vai te diferenciar quando Deus vai te usar ou não. Deus pode te usar com uma vassoura na mão, como também pode te usar com um microfone na mão. Para Ele é a mesma coisa. O meu uniforme não me faz melhor que você. Mas o meu coração pode me diferenciar de você. O seu coração pode te diferenciar de mim. É isso que a gente tem que entender. Deus, quando Ele olha para cá, Ele não fica procurando. Cadê o líder? Cadê a obreira? Ele não faz isso. Mas Ele, quando olha, Ele está vendo, os meus adoradores estão me adorando em espírito e em verdade. Por quê? Estão aprendendo e estão praticando. Estamos praticando a palavra do Eterno? Sim ou não? Não responda não. Porque tudo que a gente fala para Deus, Deus ouve. E Ele grava. E acontece. Agora vai dizer que esse homem caindo por terra, e nós já ouvimos inúmeras vezes falando que ele caiu do cavalo, não tem cavalo nenhum aqui, mas enfim, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E isso, querido, acontece conosco. Perseguimos situações, perseguimos pessoas sem perceber que estamos perseguindo o próprio Senhor Jesus. Encrencamos com uma coisa sem perceber, achando que é coisa de homem. E nós estamos fazendo com o próprio Jesus. Porque quando fazemos com o outro, estamos fazendo com o nosso Deus. Aqui somos todos irmãos. Então, quando oramos aqui pela Michele, pela Luzia, nós estamos orando para o irmão. Não importa se é mãe, se é tio, de outra pessoa. Importa que é um irmão. Então, nós precisamos orar como se fosse para o meu irmão. Mas será que nós estamos fazendo isso? Porque Saulo aqui, ele perseguia pessoas achando que estava certo. Ele estava tirando pessoas de dentro de casa, arrastando pessoas dos seus afazeres, achando que estava certo. Mas Jesus, tendo misericórdia dele, Jesus tem misericórdia da minha vida e da sua vida, Ele não fala nada em vão. Quando Paulo pergunta, quem és, Senhor? Ele diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Queridos, isso é forte demais. Quando nós entendemos que o que fazemos para o outro, estamos fazendo para Jesus, querido. Se você for pegar um copo de água para servir a um pequenino que seja, sirva com honra, que é como se você estivesse servindo a Jesus. Não é para você puxar saco de ninguém, mas é para você honrar sim. Dê honra a quem tem honra. Então aprenda que quando você faz isso, você está fazendo para o Eterno, você está fazendo para Jesus. E é Ele mesmo quem diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. Vamos continuar perseguindo, achando que está certo? Saulo fazia isso. Não, mas olha só, não é assim que a palavra diz. Não é assim que eu quero. Você está servindo. Não é assim. Não, e se fizer assim, eu arrasto mesmo. Fazemos isso com o nosso irmão quando ele não faz aquilo que eu quero, ou quando ele não faz aquilo do jeito que eu quero. Mas glória a Deus pelo Deus que nós temos, que Ele se apresenta como Ele se apresentou para Paulo, Ele se apresenta para a igreja de Cristo Jesus na terra e disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Até quando vamos continuar com esse comportamento antigo de Saulo? Está na hora de mudar. E o que acontece com esse homem? Ele fica tremendo, ele fica atônito, ele não sabe mais o que fazer. E aí ele pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus não fala assim, filhinho querido, amado meu, olha, eu tenho uma coisinha para você fazer. Machucou quando caiu? Está machucado? Tira a areia, bate aqui, dá a mão.
Jesus não diz isso, não. Ele é bem claro, bem enfático. Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Acabou. Foi isso que Jesus falou. Jesus não perguntou para Saulo, você está machucado? Está decepcionado com o que eu estou falando? Está triste com o que eu estou te explicando? Jesus não perguntou isso. Ele deu uma ordem, levanta-te. Olha o levanta de novo. Sabe o levanta e vai da semana passada? É hoje o levanta e entra na cidade. Que cidade é essa? Muitas das vezes é a sua parentela. Levanta e entra. E lá, quando você estiver lá, te mostrarei o que convém fazer. Não adianta chegar aqui, já, quando eu chegar, eu vou lavar a louça, eu vou abrir a porta, eu não vou fazer barulho, eu não vou... Não adianta. Entra, levanta e vá, que lá convém saber. Mas primeiro tem que ir. Tem coisas que a gente está fugindo e não quer fazer. Tem pessoas que a gente prefere não estar perto para não falar. Tem um rapaz que senta ao meu lado, que eu glorifico a Deus pela vida dele. Ele não professa a mesma fé que eu, mas ele tem um respeito pela minha pessoa que muitos que estão ali não têm. Ele não professa o mesmo Deus que eu, querido. Mas você sabe que ele me chama de irmã? E eu creio, como eu disse isso aqui na outra semana, que no culto de oração nós oramos pela minha família, eu disse aqui, eu tenho certeza que meu pai vai estar aqui, meu pai veio. Ainda participou da ceia. Eu falei, Deus, tu é maravilhoso. Ainda comeu do pão e bebeu do cálice. Eu falei, Deus é estranho, esquisito de vez em quando. Ele faz uns negócios assim, você pensa que ele vai fazer uma coisa e ele vai fazer outra. E quando eu ouvi, eu fui até lá e falei, senta, não, eu quero estar de pé para ver melhor. E, meu Deus, ele é muito bom. Mas primeiro eu tive que levantar e entrar na cidade. Senão não ia acontecer. Ainda não aconteceu o que tem que acontecer. Porque eu tenho que me levantar mais. Eu sei disso. Porque eu preciso entender o que me convém fazer. Mas a todo tempo me convém e te convém fazer algo diferente. Agora não é mais pela sua parentela, é pelo seu amigo, pelo seu vizinho. Sabe quando você está saindo, está ocupado, está com algum problema e levanta alguém e fala, ei, posso falar contigo? E você dá vontade de falar, não, estou ocupado. Mas está nesse momento de você lembrar, é para eu levantar e entrar, porque agora vai me ser dito o que me convém fazer. Isso é ser servo de Deus. Agora esse homem cai por terra e ele é guiado pela mão, porque sozinho ele já não consegue mais. Vai dizer agora que esse homem vai estar num determinado local e um homem é visitado por Jesus. Agora Jesus visita esse homem chamado Ananias e diz, olha, Ananias, vai lá na rua chamada direita, você vai encontrar um homem lá, vai impor as mãos sobre ele, vai até lá, ajuda, auxilia. Peraí, Senhor, peraí. Senhor, eu vou ter que ir lá nesse homem mesmo? Esse homem é ruim, Senhor. Ninguém quer esse homem não, Pai. E o Senhor quer que eu vá lá? Jesus novamente é enfático. Levanta e vai. Entra na cidade. Vai até lá. O restante eu faço. Esse homem vai. Saulo já o estava aguardando ali. Só que Saulo estava aguardando um homem. Só que por Saulo receber esse homem, a sua fama não caiu por terra. Todo mundo ainda estava esperando Saulo invadir as suas casas, arrastar seus maridos, arrastar suas mulheres, arrastar seus filhos, arrastar todos. Porque Paulo era ruim. Aí agora chegamos onde iniciamos. Paulo agora já se alimentou, ficou cego, mas agora já enxerga. Nós podemos entender essa cegueira também como espiritual. Deus tipificando, Jesus Cristo tipificando uma cegueira espiritual, que agora foi tirado de Saulo. E ele chega a Jerusalém, ele ouve, no versículo anterior, chega aos ouvidos dele que tem judeus que já estão sabendo da chamada conversão, sabe, aqueles que eram amigos, agora já não te aceita mais, agora ele já está estranho, esquisito, já serve a Jesus, não convida mais para a festa, não. É mais ou menos assim. Já te olhava, já não te olha mais. Foi isso que aconteceu com Saulo também, querido. Então você não é o único e nem vai ser. Glorifica a Deus por isso. Chega aos ouvidos dele que querem matá-lo,
Os discípulos que outrora ele queria matar são os que o ajudam, e ele desce por um muro dentro de um cesto. Quer dizer, aquele homem todo pomposo agora precisa se esconder num pequeno cesto. E quando ele chega a Jerusalém, que ele quer se juntar com a igreja, o que a igreja faz? Fecha as portas. Não, esse não. Não senta no banco aqui. Não, aqui perto de mim. Não, aqui não. Mas Barnabé, o filho da consolação, o consolador, ele se levanta e o toma consigo. E diz, não, peraí, gente, vamos ouvir o que esse homem tem a dizer. Ele teve uma experiência com o nosso Jesus, então vamos recebê-lo, querido. Vamos fazer diferente com ele. Nos trataram mal outrora, mas não vamos pagar o mal com o mal, vamos pagar o mal com o bem. E esse irmão chegou aqui agora, vamos recebê-lo, vamos abraçá-lo, vamos amá-lo. Ouve o que ele tem para dizer, pelo amor de Deus, escuta. Começa a escutar o outro. Tem algumas pessoas que são problemáticas. Você escuta, ela continua com o mesmo problema. Entrega para Jesus. Mas os outros vão falar e você vai ter que ouvir. Não adianta você colocar sua mão e só julgar porque você ouviu uma parte. Comece a ouvir a outra. Comece a prestar atenção na vida dessa pessoa. E a ame, independente do que está acontecendo. Você tem que amar. Quando entra um visitante aqui, igreja, a nossa obrigação é de amá-lo, independente de onde ele veio, o que ele fez e o que ele quer fazer. Mas a minha obrigação, a sua obrigação como igreja é amar. Nós temos amado verdadeiramente o outro. Ama teu próximo como a ti mesmo. E quem é o meu próximo? Em Atos, no livro de Atos, abra comigo. E a gente já está caminhando por fim. 11:25. Livro de Atos, 11:25. Agora, Saulo, ele está sendo preparado. Ele fica afastado um tempo. Alguns discípulos entram em controvérsia com ele. Alguns não o aceitam. Nós conhecemos a história de Paulo. Sabemos que ele teve lá seu problema lá com Pedro. Mas qualquer problema, qualquer incitação, não o atrapalhou de servir a Deus com vontade, com desejo. Porque cada um entendeu que cada um tinha o seu ministério. Cada um entendeu que tinha um lugar para ele, tinha um lugarzinho ao céu. Ei, não precisa você querer tirar ou arrastar alguém, porque cada um tem o seu lugar no reino de Deus. E agora vai começar o ministério de Saulo. Quem vai buscar Saulo? Barnabé. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo. E achando-o, o conduziu a Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados de cristãos ou nazarenos. Isso é detalhe. Mas ali eles foram reconhecidos. E quando esse povo foi reconhecido, Paulo, aquele que queria matar, aquele que queria apedrejar, aquele que queria arrastar, agora estava ali no meio, sendo reconhecido. Olha o que o Espírito Santo falou comigo, não importa o que você fez no passado, não importa quem você arrastou, não importa o que você destruiu, importa agora que você precisa levantar, entrar na cidade, ir lá, lhe convém saber o que vai fazer, mas importa é me obedecer. Glória a Deus. Ler a palavra, ouvir a palavra é muito bom, mas se não obedece, se não muda o comportamento, de nada adianta. Nada adianta, querido. Nada adianta estarmos aqui com calor, com chuva, à noite, de dia. Dizemos que adoramos a Deus, mas quando as coisas acontecem, quando é conosco, nós não queremos. Paulo foi o apóstolo dos gentios. Esse homem foi levantado para que eu e você estivéssemos aqui hoje, pregando o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos pregando esse Senhor, nós estamos pregando esse Jesus, que Ele não está importando com o seu conhecimento. Ele não quer saber se você está na sinagoga, fora da sinagoga. Ele não quer saber o seu currículo ministerial. Mas Ele quer saber se você realmente pode ser alguém que Ele vai mudar o nome. Se antes você tinha um apelido, agora você tem que ter outro. Como é que te chamam quando você entra dentro da sua casa? No domingo, à noite,
A minha irmã, eu já ia dormir. Eu estava com fome, mas se eu tiver que escolher entre dormir e comer, eu prefiro dormir, porque eu quase não tenho tempo para dormir. Então eu falei, eu vou dormir, vou beber água e vou dormir. Se eu tiver com muita fome mesmo, daqui a pouco eu acordo. Daqui a pouco a minha irmã veio com um prato de comida. Uma das comidas que eu mais gosto, que eu tinha comentado que eu queria franga milanesa com a irmã Yuka. Ela fez e trouxe para mim e falou, eu trouxe o jantar para minha pastora. Na hora eu lembrei da pregação dela. A minha irmã era tão ruim, que quando ela mudou, eu tive que conhecer esse Deus. Eu falei, Deus, o Senhor é maravilhoso. Glória a Deus. Se Deus não fizer, ninguém faz. Se eu pedir ela para trazer a janta no meu quarto, botar lá, hoje ela não vai fazer. Mas naquele dia ela fez. Mas não era de cargo, nada disso não. É porque, como ela mesma mencionou inúmeras vezes, hoje no carro ela estava falando sobre isso. Deus, quando faz promessa, Ele cumpre. Inúmeras vezes. Inúmeras. Eu cheguei em casa chorando. Vindo de cultos. Chegava em casa chorando. E ela via. Um dia ela perguntou, vai continuar chorando? Vai deixar? Vai continuar sendo humilhada? Eu nada respondi. Mas um dia eu cheguei em casa sorrindo, dizendo, encontrei onde Deus quer que eu fique. E ela disse, glória a Deus. E eu falei, Deus, o Senhor é maravilhoso. Porque ela me viu várias vezes sorrindo, mas agora ela vai me ver, em nome de Jesus, várias vezes chegando em casa, como Estevão, como Moisés. O véu do Senhor, a presença de Deus resplandecendo na minha face. Porque se o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Deus te prometeu algo, aguarde que Ele vai cumprir. Vamos finalizar agora nesses 3 últimos versículos. Atos 11 ainda, 22, 23 e 24. O resultado da vida de Barnabé? Sabe o que Barnabé fazia? Verso 22. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estavam aonde? Em Jerusalém. Foi para onde que Paulo foi? Jerusalém. E enviaram quem? Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça, observa isso, querido, e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos aqui, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo de fé. E muita gente se uniu ao Senhor por causa de Barnabé. Queridos, quantas pessoas já se uniu ao Senhor por sua causa? Se não, ninguém se uniu ao Senhor ainda por sua causa, está em tempo ainda. Levanta e entra na cidade, que lá lhe convém saber o que o Espírito Santo de Deus tem para ti. Não fica satisfeito com pouca coisa, queira mais. O que mais? Que as pessoas vejam Cristo na sua vida e queiram de Cristo. Por mais que não venham para congregar aqui conosco, está congregando numa igreja, está servindo a Cristo, pronto, a sua missão já foi cumprida, querido. Então se levanta, para de ficar murmurando por coisas que estão acontecendo. Se Paulo ficasse dentro daquela casa murmurando, Ananias ia chegar, Ananias ia querer orar e ele não ia deixar. Sabe por quê? Porque quando Ananias chegasse, ele ia ficar, ai, coitado de mim, ai, eu tô cego, ai, eu caí, ai, ninguém me ajudou. Não, Paulo esperou Ananias chegar, se levantou, as escamas caíram, ele se batizou, se preparou e agora está servindo a Deus. Então levanta-se e se prepara-se para servir ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Fique de pé, igreja. Glória a Deus. Pai querido, sua palavra foi mencionada, foi lançada dentro de nossos corações. Te pedimos, Pai, a sua graça nesse momento. Não deixa ela sair, Pai. Pai, usa, Senhor, grandemente, Pai, em nome de Jesus, Pai. Tudo que foi mencionado aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, usa na minha vida, Pai. Usa na vida dos irmãos que estão ouvindo, daqueles que ainda vão ouvir, Pai. Pai, em nome de Jesus, temos que aprender que tem coisas, Pai, que só o Senhor pode fazer, mas tem outras que o Senhor deixa na nossa responsabilidade para fazer.
Por isso, em nome de Jesus, nos encoraja, Senhor. O Senhor mudou o nome de José, Pai, agora ele é Barnabé. Pai, quem somos em Ti, Pai? Te pedimos em nome de Jesus, nos permita, Pai, sermos chamados, sermos reconhecidos como servos do Deus Altíssimo, Pai. É o que nós almejamos neste momento, Pai. O maior patamar que pode ser é ser seu servo, Deus. É ser servo do irmão, Pai. Em nome de Jesus te pedimos, Senhor, nos levanta, Pai. Mas não para que venhamos ficar maior do que ninguém, mas sim para que possamos estar de pé para levantar outros a Ti e para Ti. Podemos sentir a Tua presença, Espírito Santo, e Te agradeço por isso, Pai. Toma a nossa vida nas Tuas mãos, toma essa palavra mencionada nas Tuas mãos. Levanta e entra na cidade, que lá lhe convém saber o que precisa ser feito. Pai, desagrava os nossos ouvidos. Toda tristeza, Senhor, que estava nos acompanhando até o momento, joga por terra. Até porque a Tua palavra diz que na Tua presença, tristeza, até tristeza, salta de alegria. Nós oramos assim, já Te agradecendo, em nome de Jesus. As palmas glorificam o nome do Senhor, amém? Amém, glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada por esta noite que nos concedeste, ó Pai, porque a Tua palavra é pura, Senhor, e é escudo para aqueles que nele confiam, Senhor. Deus, muito obrigada por essa palavra que foi ministrada, Senhor, que veio de encontro a cada coração nesta noite, as nossas necessidades, ó Pai, que lançamos diante de Ti e descansamos no Senhor. Queremos nos despedir nesta noite, Senhor. Leva-nos em paz debaixo da Tua poderosa mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja com você, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Que possamos ir em paz e tenhamos cada um de nós uma noite abençoada.